Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e sou muito grato pela sua visita ao meu canal. Peço a você que se inscreva, ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com os seus amigos. Estou investindo tempo na exposição e na reflexão da oração chamada Oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo para que os seus discípulos se dirigissem ao Pai sabendo o que deveriam falar. Vou lê-la mais uma vez. O texto está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje a nossa atenção está neste trechinho. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O reino de Deus é fundamentado no perdão. Qualquer outro fundamento está fora dos propósitos divinos. E o que isto significa? O que é perdão? Perdão é quando alguém me deve algo, tem que pagar, e eu não quero mais cobrar dela aquela coisa ou aquela dívida. Isto se chama perdão. O seu débito está resolvido, está pago. Eu não vou mais cobrar de você. Isso é perdão. Vamos dar um exemplo. Jesus Cristo está na cruz do Calvário, pingando sangue, cheio de hematomas, sangrando nas costas, na testa, na barriga, nas pernas. As moscas estão em volta dele com aquele sol quente que está sobre si. E ele olha para os seus algozes, tendo o poder de destruí-los, tendo o poder de fulminá-los e de acabar com todo o planeta Terra. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto se chama perdão. Perdão nós encontramos na pessoa de Estevão, que era um diácono e era um pregador do Evangelho. Ele estava anunciando o reino de Deus e a pessoa de Jesus como o Messias de Israel. Ele foi preso, levado diante do conselho de anciãos, do Sinédrio, e ali perguntaram a ele o que ele tinha a dizer. E ele expôs de forma brilhante um resumo inteiro da história de Israel. E ele disse: vocês, anciãos de Israel, têm o coração duro para aceitar que este Jesus é o Messias que Deus nos mandou. E virando para o céu, disse que estava vendo o próprio Senhor Jesus sentado à direita de Deus. Então aquelas pessoas disseram que ele era réu de morte, levaram-no para fora, pegaram pedras, despiram-no, pegaram pedras e foram jogando pedras do tamanho de paralelepípedos contra ele para quebrar os seus ossos, quebrar a sua cabeça, para destruir o seu corpo. Enquanto ele estava ali sofrendo, ele fez uma oração diante do Pai, dizendo: Pai, não coloque sobre as costas deles esse pecado. Isto é perdão. Perdão por quê? Porque Estevão era alguém bondoso? Não, Estevão foi alguém perdoado. Jesus era bondoso e expressou essa sua bondade perdoando aos seus algozes. O cristianismo começa no perdão, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos miseráveis pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e afirma que o salário do pecado é a morte.
Quando nós vamos até a presença de Deus, nós cumprimos o que está escrito na palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos até Jesus cansados do pecado, cansados da opressão do mal, e dizemos: Senhor, eu sou pecador. Eu com os meus pecados vou para o inferno. O que o Senhor pode fazer por mim? E então o Senhor Jesus diz para nós: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo fala para nós, como disse a mulher adúltera: nem eu te condeno, vá, mas não peques mais. E por que ele faz isto? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os nossos pecados? E as nossas dívidas? O que faremos com elas? Bem, a nossa dívida e o nosso pecado precisam ser pagos. Tudo neste mundo tem que ser pago, tem que ser compensado. E como é que nós vamos compensar os nossos erros? Com boas obras para cobrir as nossas más obras? Não há boa obra suficiente que cubra os nossos pecados, porque a santidade de Deus é tão grande que não é pelo acúmulo de boas obras que chegaremos aos céus, mas por termos maculado a nossa vida com aquilo que não presta. Eu até pergunto a você que lava roupas, se você tiver um lençol branquíssimo, que acabou de ser lavado, que secou, mas uma pulga vem bem no meio e faz uma sujeira. Eu pergunto: este lençol está limpo? Não. Mas é uma sujeirinha tão pequena? Mas é uma sujeirinha. Então a questão aqui não é a dimensão da sujeira, mas o estado de estar sujo, a situação de sujeira. Ele não está limpo, ele está sujo. Assim somos nós diante de Deus, estamos sujos. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos lavou dos pecados, ele nos purificou do mal, e os nossos pecados que estavam sobre nós são transferidos para as costas de Jesus, e quando ele morre na cruz, injustamente, ele paga pelo preço dos nossos pecados e nós somos perdoados. Então, aquela ficha da nossa dívida contra Deus foi inteiramente superada. Ela já está paga. Logo, quem é perdoado tem condições de perdoar. Mas não apenas condições, tem obrigação de perdoar. O coração de um crente não pode abrigar mágoa. O coração de um crente não pode abrigar a raiz de amargura. O coração de um crente não pode ter ódio de ninguém, nem de um chefe, nem de um familiar, nem de um político, nem de uma autoridade. Nós não devemos odiar. Eu já falei numa outra mensagem sobre como tratar os nossos inimigos, orando por eles. Mas nós devemos perdoar as ofensas do próximo. E se nós não perdoarmos? Bem, se nós não perdoarmos, é porque nós ainda não experimentamos o perdão de Deus. Então não somos perdoados. Só pode perdoar de verdade quem sabe que verdadeiramente não tem mérito algum para exigir do outro aquilo que ele mesmo não pôde dar. Ou seja, eu não posso exigir perfeição sua quando eu não fui perfeito. Se você errou desta forma, eu errei de outra. Se não contra você, errei contra Deus. Então, quem sou eu para condenar a você? Eu te perdoo. E nós, cristãos, com o coração cheio de perdão, podemos, na graça do Senhor, vivermos em paz com a nossa consciência e deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que ninguém nos deve mais nada. E o que fazemos com as lembranças
daqueles que fizeram coisas ruins conosco e que ainda nos lembramos disto. Nós devemos fazer assim: perdoar. E todas as vezes que nos lembrarmos do que fizeram contra nós, nós também nos lembrarmos que um dia concedemos o perdão completo para estas pessoas. Isto tirará o ranço da lembrança e nos fará lembrar que nós perdoamos a pessoa da mesma forma que Cristo já nos perdoou. Já pensou se nós buscássemos a presença de Deus e Deus apontasse o dedo para nós o tempo todo dizendo: você orando a mim, você que fez isto, fez isto, fez isto, fez isto e aquilo? Não haveria relação. Mas quando Deus olha para nós, Ele sabe o que fizemos, mas também sabe que o seu Filho já pagou pelos nossos pecados, então Ele não nos olha com rancor. Vamos fazer a mesma coisa, perdoar. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Portanto, se você está magoado e irado, está cobrando a dívida de alguém no seu coração, dê o perdão, porque é assim que um cristão deve agir. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oremos. Senhor, ajuda que os meus telespectadores, juntamente comigo, tenhamos a grata felicidade de ter um coração despido de mágoa e rancor por quem quer que seja. Que nós não odiemos ninguém, que nós não tenhamos no coração nenhum ranço, nenhuma má lembrança do que fizeram contra nós. Quando nos lembrarmos do erro dos outros, que nós nos lembremos que Cristo morreu por eles. E se eles ainda não são cristãos, não foram alcançados com tua graça, que a nossa súplica seja pela conversão destas pessoas. E quando, Senhor Deus, o ressentimento, a amargura vierem sobre a nossa vida, que nós os expulsemos com a verdade de que já perdoamos estas pessoas. Muito obrigado, Pai, porque Jesus nos ensina a orar desta forma. Ajuda-nos a sermos assim, crentes com o coração limpo diante de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Quer assistir às outras mensagens sobre a oração do Pai Nosso? Elas estão aí disponíveis nesta playlist chamada A Oração do Pai Nosso. Quer ser um mantenedor deste canal e fazer com que ele funcione e continue a mandar mensagens por todo o mundo? O Pix está aqui. Você pode partilhar aquilo que Deus tem lhe dado para sustentar esta obra missionária também. Preste atenção nas sugestões e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.